mais um momento especial para a gente considerar sobre as coisas de Deus. O tema de hoje é as três cruzes. E o texto para nossa reflexão está em Lucas capítulo 23, do verso 39 ao 43. Três cruzes porque a primeira do meio era de Cristo e tinha dois ladrões que o acompanhavam. E esses dois ladrões representam a crença e a descrença, a aceitação e a rejeição, o arrependimento e a impenitência. Você sabe que a vida é cheia de escolhas, grandes oportunidades, escolhas em relação a essas oportunidades e as consequências das nossas escolhas. Há um texto que eu gosto muito que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entender a oportunidade e abrir a porta, fazer a escolha, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Percebe isso? Todos os dias, oportunidades e escolhas grandes e pequenas, fáceis, difíceis, libertadoras, confinadoras, egoístas e altruístas. Quais têm sido as oportunidades que têm aparecido dia a dia na sua vida? Quais têm sido as suas escolhas? Na cena da morte de Cristo Jesus, a gente vê os três processos da salvação. Jesus na cruz do meio como o provedor. A gente vê um ladrão como receptor e o outro ladrão como o rejeitador. Nós vemos aquele que morreu no meio pelo pecado. O que aceitou morreu para o pecado. O que rejeitou morreu no pecado. A gente vê no meio o Salvador. A gente vê aquele que aceitou o santo e o que rejeitou o pecador. A cruz da rejeição. Lucas 23, 39, a gente vê aquele ladrão zombando de Cristo. Você não é o Cristo? Você não é aquele que pode nos tirar? Então, tira a gente daqui. Perceba que ele queria ser liberto da cruz, mas ele não queria ser liberto do pecado. Não tinha reconhecido a sua culpa, não houve admissão da sua culpa, do seu pecado, ele não entendeu e não aceitava a sua sentença. Ele só estava bravo com a punição que tinha recebido. A tristeza dele não era para a vida. 2 Coríntios 7:10 diz que há dois tipos de tristeza. Uma que leva a gente para o arrependimento e consequentemente para a salvação, mas outra tristeza que vem do mundo e essa produz morte, destruição. Ele estava triste, mas ele tinha rancor, tinha ódio e sustentava o seu pecado. Não entregou os seus pecados a quem estava do seu lado, na única cruz que poderia o salvar para sempre. Percebe isso? Jesus, ele pode salvar o profano, ele pode salvar o imundo, pode salvar o pecador, ele só não pode salvar o indisposto. Quem não tiver disposição de se entregar, de confiar nele, ele não vai fazer. Salmo 37, verso 5 inverte isso, diz: entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e então o mais ele fará. Indisposto não tem parte no reino dos céus. Ele queria ser liberto da dor, mas não queria ser liberto do pecado. Queria um Cristo sem a cruz. Era um gênio da lâmpada. Sabe aquela história? Você esfrega a lâmpada, sai o gênio e ele te fala: você tem 3 desejos. E é exatamente isso que eu e você às vezes fazemos. Não aceitamos a soberania do Pai, não entendemos a grandiosidade do Deus Todo-Poderoso, do Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e às vezes só queremos o grande poder dele de livrar a gente de erros nossos, de incompetências, de presepadas e armadilhas que a gente mesmo se coloca. Deus está muito interessado em nos salvar para a eternidade, mas para isso precisamos reconhecer. A segunda cruz do outro lado era a cruz da recepção. Esse sim, o ladrão da cruz que aceitou a salvação em Cristo Jesus, ele implorou por misericórdia e reclamou com o outro: nem ao menos você teme a Deus? Você não teme a Deus? Ele que está na mesma sentença que a gente. E perceba que Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
O ladrão da cruz que aceita a salvação, ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece a consequência do seu pecado. O ladrão da cruz que aceita a salvação diz: olha, a sentença que a gente está recebendo é justa, porque a gente fez por merecer. Ele estava colhendo o que tinha plantado, mas ainda assim clama por misericórdia. E reconhecer o pecado, ele é muito importante. É um primeiro passo para que você reconheça a necessidade do seu Salvador. O apóstolo Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Perceba a matemática, a estrutura literária dessa frase. A frase diz: miserável homem que sou, entende o seu pecado. E agora ele entende a necessidade de um Salvador. Quem me livrará? E aí ele acha a resposta: quem livrará vai ser o Cristo Jesus, o único Salvador. O ladrão da cruz, ele pede por misericórdia e é aceito. Ele diz: olha, lembre-te de mim quando estiver no seu reino. E Jesus disse: deixa comigo. Em verdade te digo hoje que você vai estar comigo no paraíso. Quem diz isso é quem estava na terceira cruz, na cruz do meio, a cruz da redenção. Há um pensador, Herbert Lockyer, que diz o seguinte: na velha cruz acidentada, vemos o homem em seu pior, mas Deus em seu melhor. Por que em seu melhor? Porque era o amor de Deus em ação. A cruz representa isso. Um dos textos mais lindos da Bíblia diz que, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa doação do Filho começa quando ele sai da glória e vem na barriga de Maria, cresce, prega, faz milagres, mas o suprassumo, o top da entrega é quando Cristo entrega a sua própria vida. E isso acontece na cruz. Por isso que a gente faz o que faz, nós como cristãos, imitadores de Cristo, adoradores do Deus vivo, tudo o que fazemos, fazemos em resposta a algo que Ele antes fez por nós. Deus, antes que fizéssemos qualquer coisa, nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho. Antes que a gente iniciasse um pensamento de querer amar a Deus, adorar, Ele antes já nos amou. 1 João 4,19 diz que nós o amamos por um motivo muito especial, porque Ele nos amou primeiro. E é exatamente esse detalhe que é a grande diferença do cristianismo para o paganismo ou outras falsas religiões que infelizmente nós estamos rodeados. Muita gente vai dizer que nós temos que fazer muitas coisas para receber o favor de Deus. E isso não é verdade. A salvação vem pela graça, e isso é dom de Deus. Não vem de nós para que a gente não se glorie. Isso vem pela graça, é um presente de Deus, é o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Aquela morte, aquele ato vicário faz com que tenhamos vida. Agora, em resposta a esse sacrifício substituto, entregamos a nossa vida em gratidão. Por isso a minha pergunta é: que cruz você está? Em que cruz você tem se colocado? A cruz da rejeição ou a cruz da aceitação? A sua postura no dia a dia tem aceito Jesus Cristo como seu Salvador pessoal ou tem rejeitado as oportunidades diárias, as misericórdias dele que tem se renovado a cada manhã? Como você tem se portado como adorador do Deus vivo ou como blasfemador do papel tão importante que ele fez na cruz por mim e por você? Um dia antes ele dizia na oração sacerdotal, João 17, eu não oro somente por estes que estão aqui, mas oro também por aqueles que hão de crer em ti por meio da minha palavra. Jesus, antes de morrer na cruz, orou por você, orou por mim, intercedeu para que hoje a gente tivesse a oportunidade de aceitá-lo como Salvador pessoal, de aceitar o que ele fez na cruz por nós. Essa morte que era para ser minha e era para ser tua. Hoje a gente não precisa morrer eternamente. Temos a chance de viver eternamente e reinar com Ele, assim como Ele está reinando no trono do Pai. Basta a gente aceitar. E a minha oração é que você faça boas escolhas. Eu quero terminar um texto de Deuteronômio,
o capítulo 30, o verso 19, que diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Faça boas escolhas, aceite essa morte vicária e tudo que essa morte envolve. Aceite esse sacrifício e tudo que esse sacrifício vai pedir de você depois. Se aprofunde nas belezas do Evangelho e se entregue para o maior interessado em te fazer feliz. Vamos orar. Pai de amor, cuida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu oro para que essa pessoa aceite de uma vez por todas essa morte vicária de Cristo Jesus, que coloque a sua vida, o seu coração, os seus pecados, as suas falhas, as suas escolhas boas e ruins aos pés da cruz, para que essa pessoa seja transformada pelo Evangelho, possa viver uma vida em prol dessa causa, em prol dessa eternidade prometida, não porque a gente merece, mas pelo que Cristo fez por nós. Cuida dessa pessoa, cuida dessa família, cuida de mim e da minha família também, e que possamos pregar essa mensagem até que Jesus Cristo venha, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã.